Boa noite a todos, né? Graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham e graças a Deus. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Graças a Deus. Agora, hoje, vamos ter a palestra, né, com a mentora Laura Flor. Graças a Deus por essas grandes oportunidades, né? E vamos fazer o convite para a mentora Celeste Maria no bem. Graças a Deus por essas grandes oportunidades, né? E vamos fazer o convite para a mentora Celeste Maria para fazer a primeira leitura do Evangelho. Graças a Deus. Todos. Página 290. Necessidade da caridade, segundo São Paulo. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos próprios anjos, se eu não tiver caridade, serei como bronze que soa e um símbolo que retine. Ainda quando tivesse o dom da profecia que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses, não se agasta, nem se azeda com coisa alguma, não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas, a mais excelente é a caridade. Então, o Evangelho hoje vem nos trazendo essa mensagem, da caridade e quer nos dizer, perseverar no bem, é ser caridoso, é passar esse amor ao outro, Então fala que não adianta a gente fazer coisas, miraculosas, falar que faz milagres, faz isso, faz aquilo, mas se a gente não tiver a caridade, esse amor a nós, o amor ao próximo, de nada adianta, Então, o texto, o Evangelho já vem esclarecendo tudo para a gente, falando que essa caridade, explicando o que é a caridade, a paciência, a brandura, não inveja de ninguém. Então, o que nós devemos ser, na verdade, a caridade é o que nós devemos ser, para que o outro nos veja e que o outro também se espelhe, em nós. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna,
à luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos, Senhor. Graças a Deus. Vamos convidar, né, a mentora Laura Flor para vir fazer a mensagem da palestra. Boa noite a todos. Boa noite. O tema de hoje é a benevolência do bem. Mas afinal, o que significa ser benevolente? A palavra benevolência vem do latim e significa querer o bem, ou seja, benevolência é ter uma boa vontade para com todas as pessoas, desejar que elas sejam felizes e agir para ajudá-las sempre que possível. Na doutrina espírita, aprendemos que a benevolência é muito mais do que doar dinheiro ou alimentos. Ela começa dentro do coração. Uma pessoa benevolente é aquela que sabe ouvir, acolher, respeitar, compreender e perdoar. Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos traz uma definição muito importante da verdadeira caridade. Ele diz que ela consiste em benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa frase resume como devemos viver. Primeiro, benevolência para com todos. Percebam que Kardec não diz apenas para sermos bons com quem gostamos. Ele fala com todos. Isso inclui familiares, amigos, colegas de trabalho, vizinhos e até pessoas com quem temos dificuldade. É fácil tratar bem quem nos trata bem. O verdadeiro desafio é manter o respeito e a bondade, mesmo diante das diferenças. Depois vem a indulgência para as imperfeições alheias. Todos nós erramos, nenhum de nós é perfeito. Muitas vezes somos rápidos para enxergar os defeitos dos outros e lentos para reconhecer os nossos. A indulgência nos ensina a compreender que cada pessoa está em um momento diferente da sua caminhada espiritual. E por fim, o perdão das ofensas. Perdoar não significa dizer que o erro foi correto, significa libertar o nosso coração do ódio, da mágoa e do desejo de vingança. Quem perdoa encontra a paz interior. Jesus foi o maior exemplo de benevolência que a humanidade conheceu. Durante toda a sua vida, acolheu os doentes, consolou os aflitos, alimentou os famintos e ensinou que deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Mesmo sendo perseguido e injustiçado, nunca respondeu com violência ou ódio. Sua vida foi um exemplo permanente de amor e compaixão. Graças a Deus. Aqui percebemos que a benevolência vai muito além de só bens materiais. Não é só eu pratico a caridade somente com bens materiais. A benevolência é aquilo ali que você faz sem esperar nada em troca, como cita o exemplo de Jesus. Ele fez, a caridade, acolheu, ouviu os necessitados, e ele fazia aquilo ali sem esperar algo em troca, sem querer recompensas. E é isso que devemos fazer, não só bens materiais, mas os pequenos gestos, como um bom dia, ajudar uma pessoa com dificuldade a atravessar a rua. Talvez ali esteja tão corrido, para um pouquinho o seu tempo. Talvez ali pensar, mas isso vai fazer eu atrasar. Mas vai me complicar se eu fazer isso. Mas lá na frente, você vai ser bem recompensado. Talvez até na hora você esteja tão para baixo e aquela pessoa ali te retribui com um sorriso, você fica tão cheio de esperança, fica tão alegre. E
Precisamos disso. O mundo está em falta disso, de pessoas que fazem caridade com os pequenos gestos. Muitas das vezes pessoas doam milhões e milhões, mas não para esses pequenos gestos, que é o gesto do amor, com o respeito ao próximo, a compaixão. Está muito em falta de fraternidade com as pessoas. Não só com os familiares, mas sim com os outros. O Criador deixou que é para amar o próximo, como ama a si mesmo. Então, ele, nesse exemplo, ele dá para entender que ele queria que fôssemos todos amigos, que fossem todos caridosos e que parasse um pouco para ajudar. Tem exemplos muito importantes, principalmente aqueles senhores que muitas das vezes ficam sem ninguém para conversar. Talvez você para ali, fica com eles uns 3 minutinhos, aquilo ali faz uma diferença enorme na vida deles, e eles lembram, e eles são tão gratificantes, porque eles vão lembrar, eles não esquecem. E talvez você falar, mas eu estou fazendo isso, ninguém está vendo, o Criador está olhando. E ali pode, numa simples conversa com o Senhor, quem fica mais ajudado pode ser até você, que ali você troca sabedoria, você se sente amado, se sente útil. Então, vamos dar valor a esse simples momento, a esses pequenos gestos que fazem uma grande diferença. Mas como podemos praticar a benevolência no nosso dia a dia? Podemos começar com atitudes simples, cumprimentar as pessoas com alegria, escutar alguém que precisa desabafar, evitar críticas e fofoca, ajudar quem passa por dificuldade, ser paciente dentro de casa, respeitar as diferenças, perdoar quando alguém nos magoa. Muitas vezes pensamos que fazer o bem exige grandes sacrifícios, mas não é assim. Um sorriso sincero, uma palavra de incentivo ou um gesto de carinho pode transformar o dia de alguém. Aqui foi o que comecei falando no início, né? E falta muitas das vezes é a paciência. Ah, mas eu sou benevolente, mas eu não tenho paciência. Qualquer coisinha eu estouro, eu não consigo praticar a caridade porque eu não deixo o meu orgulho de lado. Para você praticar a caridade, para você compartilhar o amor com o próximo, você tem que deixar de lado o orgulho, tem que ser paciente. Agir com pessoas não é fácil. Sei que no mundo terreno tem muitas responsabilidades, exige muito de nós mesmos, mas com um esforço e aplicando um pouquinho disso no dia a dia, rapidinho isso vira costume. Às vezes tem aquelas pessoas arrogantes que mesmo você sendo paciente, praticando o amor, e elas estão sempre ali te mostrando só o que elas sabem, te respondendo mal. Aí você para e pensa, mas eu estou fazendo e não estou vendo o resultado? Mas ela vai ver que mesmo que você está insistindo no amor, ela amolece, ela começa a mudar, porque ela vai falar assim, eu taco espinhos e mesmo assim ele me retribui com rosas. Então você vai ensinar ele ou ela o verdadeiro sentido do amor e vai estar completando a sua missão. E assim vai respeitando as diferenças e você vai sendo ali mostrando uma mudança, que através as pessoas vê a atitude daquela pessoa começando a mudar e vai querer mudar também. Então a mudança começa dentro de nós mesmos.
Ah, mas está tão difícil isso, essa pessoa é tão difícil de mexer. Por que eu não vou ensinar ela, passar para ela tudo o que eu sei, os ensinamentos do amor? Porque eu não vou ensinar a ela que não é assim que leva a vida, mas sem julgar, acolhendo, dando conselhos, sem críticas. Não estamos aqui para criticar ninguém, estamos aqui para ensinar, para compartilhar. E também não estamos aqui para obrigar que ela queira aprender. Vamos ensinando devagar, mas sem forçar nada. E isso gera uma relação saudável, e mais na frente você vai ter seu agradecimento. Muitas das vezes o reconhecimento vem até daquela pessoa que não te notava, aquela pessoa que agia diferente com você. Ninguém sabe o que ela está passando dentro da sua casa, ninguém sabe como foram os ensinamentos dela. Então vamos ser pacientes, vamos ser solidários e vamos compartilhar todos os ensinamentos. Olha para você ver quanto somos privilegiados. Nós temos tantos ensinamentos que podemos até compartilhar com o outro. Muitas vezes pensamos que fazer o bem exige grandes sacrifícios, mas não é assim. Um sorriso sincero, uma palavra de incentivo ou um gesto de carinho pode transformar o dia de alguém. Na visão espírita, cada ato de bondade contribui para a nossa evolução espiritual. Quando fazemos o bem, estamos desenvolvendo virtudes, fortalecendo o nosso espírito e nos aproximando dos ensinamentos de Jesus. Antes de terminar, eu deixo uma reflexão. Quantas oportunidades Deus nos oferece todos os dias para sermos instrumentos do bem? Às vezes, a resposta para a oração de alguém pode ser uma atitude nossa, que possamos sair daqui decididos a praticar a benevolência em todos os lugares onde estivermos. Lembrando que o verdadeiro cristão não é apenas aquele que conhece o Evangelho, mas aquele que vive seus ensinamentos. Como foi falado no Evangelho, né? Que não adianta nada, é um desperdício. Eu estou aqui aprendendo, mas a lição ficar guardada só para mim, eu não passar para os outros, sendo que eu aprendo todos os dias aqui, que eu devo sim compartilhar todos os ensinamentos, que eu devo sim praticar o ato, compartilhar o ato do bem, compartilhar as sabedorias. Então, acaba sendo até um grande desperdício. Eu estou todos os dias praticamente aqui e não servir de nada eu ver as pessoas fazendo um grande esforço e não ajudar. E todos os dias temos, né? Como foi falado aqui, o Senhor nos dá a oportunidade colocando essas pessoas no nosso caminho. Muitas das vezes tem pessoas que a gente nunca viu na vida e que chega querendo apenas uma conversa, muitas vezes na fila. Comigo mesmo acontece direto. Umas senhoras passam para conversar, então ali elas mostrando que está precisando de ajuda, que está sem ninguém para conversar. Então, eu estou contribuindo, dando ali a atenção para ela. Muitas das vezes ela não tem ninguém para desabafar, para conversar, ela só que precisava de um sorriso. Então, vamos transformar o dia de alguém em um dia bom. Independente de todas as situações que estejamos passando, não vamos mostrar isso para eles. Vamos mostrar o amor, a paz, a caridade e compartilhar a sabedoria
e todos os ensinamentos do Criador. Estamos aqui para isso. Viemos em terra para compartilhar a sabedoria e sem esperar nada em troca. Então, que possamos caminhar todos para o caminho do bem, para o caminho da luz, com um simples sorriso. Muitas das vezes nem precisa de valor, de bens materiais. É só uma conversa, um bom dia, um sorriso. O mundo já está complicado. E por que eu vou andar com a cara fechada, sendo que eu sei que eu tenho que demonstrar amor? E eu quero que vocês levem isso para a vida. Eu agradeço a minha oportunidade, a atenção de vocês e convido aqui a mentora. A Deus, né? Graças a Deus neste momento, né? Vamos elevar nossos pensamentos e na entrada dos nossos lares, que essas energias curadoras possam trazer todo o conforto, que ele seja o local de conforto e amor. Graças a Deus. E acolhimento, né? Que muitas vezes nós não encontramos acolhimento dentro do nosso lar. Que essas energias possam lhe trazer toda a tranquilidade, toda a paz e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal. Porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem. É um morador, né? Ele fala que é dessa cidade e ele fez a passagem há 50 luas atrás. Então, acho que vocês não vão lembrar de quem estou falando. Mas ele fala que ele tinha um grande propósito em terra. Ele tinha muitos filhos, né? E ele fala que ele tinha uma missão brilhante em terra. O que era essa missão? Eu falo que de levar amor, de parar para ter os bate-papos e de atender os seus amigos. E ele fala que, olha para você ver, ele ficou totalmente perdido. Ele caiu nos vícios. Sua esposa, né, sua companheira, fez a passagem antes dele e ele se entregou aos vícios e não conseguia mais exercer o papel de pai, de cidadão, né, para a comunidade. Ele fala que ele começou a sofrer muito e ele começou a se cobrar, que ele não sentia útil. E ele ficou no mundo terreno sofrendo. Ele fala que as pessoas que ele mais gostava afastou dele. E ele fala que ele começou a pensar assim, em tirar sua vida várias vezes, mas ele pensava, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer esse ato de covardia a mim mesmo. E ele fala que ele foi perdendo as esperanças de continuar em terra. Olha para você ver. E numa noite dessas, né, que ele estava bem, já não se sentia importante para ninguém, seus filhos não tinham conversado a ele sentia totalmente só, isolado. Bateu na sua porta um senhor e ele foi atender. E esse senhor foi cheio de amor, agradecendo a grande oportunidade, falou que ele tinha feito, né, a mudança dessa cidade, mas que ele estaria de volta e queria muito que ele estivesse ao seu lado. Agradeceu por quê?
ele era, olha para você ver, ele tinha uma grande habilidade. A habilidade dele era fazer os poços para retirar água. Então, o que aconteceu? Ele perfurava esses poços, né, para dar água às famílias. E esse senhor, ele tinha ajudado algumas ruas atrás, e esse senhor tinha muita dificuldade, porque ele buscava água para sustento da sua família em distância longe. E ele animou, e eles, na época, eles perfuraram esse poço na comunidade, os dois juntos. E por isso, naquela noite, ele foi em agradecimento, falando sobre as suas habilidades, né? E falando para ele, agradecendo por a grande oportunidade dele trazer, né, a água até o seu quintal. E ele fala aí, nessa noite, ele começou a sentir o calor da importância do amor novamente. Ele começou a sentir que ele poderia, ele ter feito algo, né, que ajudou esse senhor. Ele sentiu agradecido por ser lembrado, porque ele já estava no leito da morte, porque ele tinha se entregado às suas forças, ele não queria mais reagir, ele não queria mais alimentar, ele não queria que o seu corpo descansasse mais, porque ele não tinha mais vontade que isso poderia trazer algum benefício. Tudo que era bom para ele, ele já não achava que, como diz, não, ele achava que ele não merecia, na verdade, o melhor. Olha que triste tudo isso, né? E assim, quando eu compartilho, é com muita dor no coração, na minha alma, né? Eu falo através de um corpo físico, que também sente essas dores, né? Da alma, por transmitir a vocês. E por isso que hoje nós vemos, né, trazendo esse depoimento desse Senhor a cada um de vocês. Ele precisou de ser lembrado, né, por um amigo. Ele precisou de ser cobrada essa importância de estar em terra, que cada um de nós somos importantes. Cada um de nós fazemos muita diferença em terra. Se não se visse para estar em terra, nós não estaríamos aqui. Não é assim? Nós já tínhamos feito a passagem, muitas vezes nós não aproveitamos a grande oportunidade de estar em terra, mas o Cristo, ele dá toda a confiança a nós, ele dá todo, como lhe diz, todo o amor, toda a fortaleza, toda a força para nós viver em terra. E muitas vezes, com os pequenos, né, muitas vezes tão simples, nós queremos desistir da terra. Então, por isso, hoje venho trazendo, né, essa mensagem desse Senhor. E ele fala que a partir daquela noite, era uma noite de domingo, ele começou a sentir que ele precisaria viver. Só que ele tinha perdido toda a credibilidade, não só de seus familiares, mas também da comunidade. Porque quando ele saía, ninguém acreditava nele. Mas ele era um homem bom, ele era um homem de fé, mas tinha deixado ele dessa forma. Por quê? Ele perdeu os valores, não só a ele, mas os outros. Fazia com que ele enxergasse que ele não tinha valor. Que ele sentisse, né, que ele não tinha valor. Então, olha para vocês verem como é delicado. E muitas vezes nós encontramos, né, esses irmãos, essas irmãs necessitadas de um amor, de uma palavra, de um abraço. Por isso, hoje venho transmitindo a cada um de vocês. E naquele dia, ele falou que ele sentiu importante e ele começou a ir às missas, voltar, frequentar as missas, né? E ele ainda durou mais 3 luas grandes. Nessas 3 luas grandes, ele começou a conquistar seus familiares, ele começou a dar amor àqueles, né, que necessitavam.
mas ele foi pouco recebido esse amor. Ele mais doou do que recebeu. Porque muitas vezes era o preconceito, né? Até da sociedade, de aproximar dele para amar. Olha que triste tudo isso, né? E ele fala que com essas lutas ele conseguiu, depois da sua passagem, ele conseguiu entender a importância no mundo terreno. Por isso, ele vem transmitindo a cada um de vocês, né, que não deixe se envolver nas energias dos pensamentos negativos, que quando chegar até vocês, faça as preces, eleve os seus pensamentos ao Cristo, lhe fortalece o teu espírito, a tua alma, né? E graças a Deus. Neste momento, quero que vocês elevem seus pensamentos, em especial esses filhos que tanto necessitam desse amor, desse acolhimento, que retire essas energias, né, dos pensamentos, do fracasso, da desilusão, né, de não acreditar, e que lhe traz toda a esperança, todo o amor nessa caminhada terrena. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Ele fala que há 20 luas grandes, ele construiu esses poços para retirada de água. Então, olha para você ver que ele dedicou, né? Ele falava que ele não cobrava nada, que ele fazia por amor. E mesmo assim, ele foi cobrado, ele foi julgado. Por isso, muitas vezes, nós fazemos o nosso melhor, mas muitos não conseguem enxergá-los. Por isso, vem o Evangelho falando da caridade, vem a palestra falando da caridade, né, do amor. Olha para você ver. Então, ele ajudou muitas famílias a ter esse alimento em casa, né, os alimentos e a água. Porque sem a água não consegue ter alimentos. Mas mesmo assim, ele foi julgado, apedrejado nas suas fraquezas. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinta amados, sinta acolhidos por todos os mentores. E quando venho trazendo, né, essa mensagem, e muitas vezes, nossa, mentora, mas resgatar, né, há tantas luas atrás, mas é trazer neste momento esse grande ensinamento a cada um de nós, para nos fortalecer, para nós não ouvir o que o outro muitas vezes nos falam e machucando, tirando o nosso valor. Que nós acolhemos o outro com amor, né? Nós podemos, mesmo com julgamentos, nós não damos a importância a isso. Nós trazemos no nosso coração toda a pureza, todo o amor, todo o acolhimento. Não importa que o outro não vai ver o que você faz. Faça por você. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a cada um de vocês presentes, né? É com muito amor que eu recebo vocês. É com muito amor que também, como me diz, eu ouço, né, os mentores, através dos mentores, as palavras do Espírito, para trazer toda a clareza a cada um de vocês.
Estamos aqui não para enganação, estamos aqui para ajudá-lo, estamos aqui para acolher, estamos aqui para amar. Se não fizermos isso, não tem motivo de estar aqui. Por isso, sinta abraçados, sinta acolhidos e graças a Deus. Vamos aproveitar as grandes oportunidades. Graças a Deus.